Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá para mais nova aula de princípios do Evangelho, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, né? Então nós vamos fazer uma série de vídeos desse nosso maravilhoso Princípios do Evangelho aqui, ó, tá bom? Onde nós vamos abordar alguns temas, tá? Hoje, como eu tinha falado na aula anterior, nós vamos falar sobre nossa família celestial, né? Nós vamos falar sobre nossa família celestial. Aqui tem o universo, né? E nós vamos falar um pouco sobre nossa família celestial, né? E ele começa falando assim: somos filhos do Pai Celestial, né? Então nós sabemos que todos nós que estamos aqui na Terra, né? Nós temos um Pai Celestial e uma Mãe Celestial, né? E ele fala assim, ó: todos os que nasceram na terra são nossos irmãos espirituais. Por sermos filhos espirituais de Deus, herdamos dele o potencial para desenvolvermos suas qualidades divinas. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos tornar semelhantes ao nosso Pai Celestial e receber a plenitude e alegria, né? Então, antes de Jesus Cristo, a gente não tinha como um dia, a gente não sabia que a gente podia um dia poder voltar a morar à presença do Pai Celestial, e Jesus Cristo, com sua expiação, ele tornou isso possível, né? Aqueles sacrifícios que eram feitos com animais não seria mais necessário fazer, porque nós tivemos a oportunidade de ter o nosso Cordeiro, né? Nosso Cordeiro do Pai Celestial, Jesus Cristo, que veio aqui para poder nos ajudar, né? Então, vamos aqui na Bíblia, né? Lá em Hebreus, tá bom? Hebreus capítulo... Deixa eu ver aqui... Capítulo 12, tá? Versículo 9, ele vai falar um pouco sobre essa filiação, né? Essa responsabilidade aqui, ó, no capítulo Hebreus 12, versículo 9, tá? Ele fala assim, ó: visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrijam, né? Nós devemos, com muito maior satisfação, nos submeter à educação dos nossos pais espirituais, a fim de que possamos realmente começar a viver, né? Então, assim, aqui ele fala que a mesma obediência que nós temos aos nossos pais terrenos, nós devemos ter essa obediência aos nossos pais espirituais, né? Que a gente vivia, nós sabemos que antes de virmos para essa terra, nós viemos de algum lugar, né? Então, nós morávamos com Deus lá, mas para que nós pudéssemos progredir, nós precisaríamos vir aqui para a terra com o corpo, para a gente poder progredir, crescer e com nossas próprias decisões, a gente poder um dia voltar à presença do Pai Celestial, né? Lógico que isso a gente precisa sermos pessoas cumpridores dos mandamentos, né? A gente precisa cumprir os mandamentos, fazer o que o Pai Celestial nos pede, né? Não é nenhuma exigência, né? Para algumas pessoas que estejam entrando em alguma religião pode ser muito difícil, porque existem regras, né? As regras, elas são para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, quando não tem ordem, quando não tem regra, não tem ordem e fica tudo bagunçado, né? No segundo tópico, ele fala assim, ó. Ele fala assim: desenvolvemos nossa personalidade e nossos talentos enquanto vivíamos no céu. Exatamente. Então, assim, quando nós viemos aqui para a Terra, a gente já sabia o que nós íamos fazer. Nós tínhamos dons lá, nós fazíamos algumas coisas lá, né? E nós sabemos que cada ser humano, ele tem um dom, né? A gente aprende nas escrituras que pelo menos um dom cada um de nós temos, né? Tem pessoas que têm mais de um dom, tem gente que sabe cozinhar e sabe costurar, tem gente que só sabe cozinhar, tem gente que não sabe cozinhar, tem gente que gosta de ler,
tem gente que tem o dom da palavra. Então, assim, nós temos que procurar qual o nosso dom, né? E se eu não sei ainda qual o meu dom, que você possa buscar com seus líderes uma ajuda para que possa verificar qual é o dom que você pode estar ajudando as outras pessoas e se ajudando também, tá? Aqui ele fala assim, ó. Assim como aqui na Terra, existia isso lá do outro lado assim, ó. Não éramos todos iguais no céu. Sabemos, por exemplo, que éramos filhos e filhas de pais celestiais, homens e mulheres, né? Tínhamos diferentes talentos e habilidades e fomos chamados para fazer coisas diferentes daqui na Terra, né? Então, assim, a gente sabe que algumas pessoas ela gosta mais de fazer algumas coisas do que outras. Então, assim, já pensou se mandasse para a Terra só médicos e não mandassem engenheiros, não mandassem químicos? Então, todas as pessoas elas nascem com propósito, né? Todos nós nascemos com propósito. A gente está aqui na Terra para poder fazer alguma coisa. Nós precisamos colocar na nossa cabeça qual a diferença que a gente precisa ser aqui nesse mundo. O que é que eu tenho a agregar a essa Terra, né? Ele fala assim, ó, podemos saber mais sobre nossas possibilidades eternas quando recebemos nossa bênção patriarcal, né? Dentro da igreja tem um documento que é chamado bênção patriarcal. É como se fosse uma bênção individual para cada um de nós, né? Por exemplo, quando a gente se batiza na igreja, depois de alguns meses você pode falar com o seu bispo e conversar sobre, ou até mesmo antes você pode conversar com o seu bispo sobre essa bênção. Lá vai ser uma bênção especial diretamente para você. Lá eles vão dizer se você pertence a qual tribo, das tribos de Israel, de qual é que você é essa tribo, né? Aqui no Brasil, as tribos mais comuns é a de Manassés e a de Efraim, né? Que são as tribos responsáveis em pregar o evangelho, né? Então, olha só o tamanho da responsabilidade, né? A minha tribo é da tribo de Efraim. Então, eu sou responsável em pregar o evangelho para as outras pessoas, né? E eu tenho que fazer sempre alguma coisa para que eu possa estar falando para as pessoas como elas podem chegar a Cristo, como elas podem um dia chegar à presença do Pai Celestial, né? Então, ele vai chamar uma pessoa muito especial dentro da igreja chamada patriarca, né? O patriarca, ele é um homem portador do sacerdócio de Melquisedeque. Ele possui essa autoridade para poder dar essas bênçãos nas pessoas, né? Mas lógico, a pessoa precisa acreditar que aquilo realmente é uma bênção, né? Que é uma bênção do Senhor, né? Que ali eles vão falar coisas do seu passado, do seu presente e se futuramente, e com certeza coisas do futuro, mas isso só vai acontecer mediante a sua dignidade e sua obediência, tá? Vamos supor que lá esteja falando que você vai ser muito abençoado. A gente precisa discernir quais são essas bênçãos, porque nem sempre é bênção material, tá? Muitas vezes é bênção na família, você tem uma família estruturada, você tem uma família feliz dentro do evangelho, né? Porque tem pessoas que pensam que, o patriarca falou que eu vou ser abençoada, e a pessoa já pensa que vai ser bem sucedido. Pode ser que a pessoa se torne uma pessoa bem sucedida, né? Mas nisso ela precisa ter perseverança. Se ela quer ser uma pessoa bem sucedida, ela tem o quê? Que ralar, ela tem que trabalhar, né? Então nada aqui é de graça, né? Se a gente quer melhorar, nós temos que procurar nos qualificar, né? A gente precisa nos qualificar. Nós sabemos que a salvação é individual, mas eu não vou ganhar minha salvação se eu ficar aqui de braços cruzados, esperando a morte chegar, como as pessoas falam, né? Eu preciso estudar as escrituras, eu preciso colocar em prática o que eu estou aprendendo, né? Tem também, quando nós aprendemos dentro da igreja, que quando nós fazemos essa passagem, né, do mundo dos espíritos para cá, quando a gente nasce aqui com os nossos pais
terrenos, né, nós passamos pelo véu do esquecimento, né? Ele vai falar aqui algumas informações. Um véu oculta as lembranças de nossa vida pré-mortal, mas o Pai Celestial sabe que somos e o que fizemos antes de virmos para essa terra. Ele escolheu a época e o local de nosso nascimento, de modo que pudéssemos aprender lições específicas que necessitávamos e fazer o melhor possível como nossos talentos e nossas personalidades, né? Então tem muita gente que fala assim, eu gostaria de ter nascido em tal época porque lá era legal, lá eu com certeza ia fazer a diferença. Não é você que decide, é o Pai Celestial que decide o que é melhor para você, né? O Pai Celestial que é melhor para você é o que é melhor para mim, né? Então, o Pai Celestial, aqui ele tá falando bem claro, né? Que ele, eu vou até ler de novo, ele escolheu a época e o local do nosso nascimento. Mas eu queria ter nascido no estrangeiro. O Pai Celestial queria que você nascesse aqui, né? Esse é o lugar que você vai fazer a diferença, né? Esse é o lugar que eu posso fazer a diferença na comunidade, na vida social das pessoas. Eu posso ser alguém diferente, né? Eu posso ter nascido em um lugar que nem Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura, gente. E olha o que foi que ele fez, né? No terceiro tópico ele fala assim, nosso Pai Celestial apresentou um plano pelo qual poderíamos vir a ser como ele. Nosso Pai Celestial sabia que não poderíamos progredir além de certo ponto, a menos que deixássemos por algum tempo o seu desejo era que desenvolvêssemos as qualidades divinas que ele possui. Então ele queria que nós nos tornássemos pessoas melhores, né? Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, eles estão ali dispostos a se sacrificar para poder ajudar o seu filho, né? Todo pai e toda mãe, eles gostam de que os seus filhos não sofram como eles sofreram, né? E eu vou ler aqui um pouquinho aqui, em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, 44. Ele fala assim, e quando morrem são apenas corpos humanos. Porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, ainda também há corpos espirituais, né? Então, assim, mais uma citação na Bíblia que fala que existe corpo físico, terreno e espiritual, né? Então, uma coisa muito importante, gente, nós precisamos progredir, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás dessas qualidades, né? E ele fala assim, o seu desejo era que desenvolvêssemos as qualidades divinas. E quais são as qualidades divinas, né? Ajudar o próximo, sermos como Cristo, né? Doar o nosso tempo em ajudar as pessoas, né? Aqui ele informa assim, fomos informados de que ele providenciaria uma terra para nós, onde seríamos provados. Um véu cobriria a nossa memória e esqueceríamos do nosso lar celestial, que foi o que aconteceu, né? A gente sabe por causa das revelações modernas, a gente sabe disso por causa das nossas revelações modernas que nós temos hoje em dia, né? Que nós passamos pelo véu do esquecimento e por isso a gente não se lembra. E por isso que tem esses livros para que nós possamos estudar as escrituras também, tá? Isso seria necessário para podermos exercer o nosso livre-arbítrio, né? Para escolher o bem e o mal sem ser influenciados pelas lembranças de nossa convivência com o Pai Celestial. Então nós precisaríamos disso, nós precisaríamos passar pelo véu do esquecimento, né?
a gente precisava passar porque seria muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Minha mãe pedia assim: Magna, vá lá no mercadinho, compre 1 quilo de arroz. Eu vou lá no mercadinho, compro 1 quilo de arroz porque eu sei que minha mãe pediu, né? Agora, se eu fosse para lá e eu tenho que ir no mercadinho, mas para fazer o quê? Né? Então, assim, o Pai Celestial, ele foi muito esperto. Ele queria que a gente voltasse à sua presença, mas por nossas próprias decisões, porque a gente queria voltar para ele, né? Ele quer que nós tenhamos esse desejo, essa vontade, essa coragem de querer voltar para ele, né? Porque nós sabemos que todos nós queremos morar no céu, né? E ele fala que também, ó, que teve um grande conselho lá nos céus, tá bom? Ele fala assim, ó, nesse conselho sabemos que devido às nossas fraquezas, todos nós, com exceção às criancinhas, pecaríamos. Soubemos que um Salvador nos seria enviado para que pudéssemos sobrepujar o pecado e a morte por meio da ressurreição. Soubemos que se tivéssemos fé nele, obedecemos as suas palavras e seguíssemos o seu exemplo, seríamos exaltados e tornaríamos, né, como nosso Pai Celestial. Receberíamos a plenitude da alegria. Então nós ficamos sabendo dessas coisas. A gente sabia que nosso irmão Jesus Cristo viria para a Terra, né? Nós saberíamos que tudo ia acontecer, né? Nesse conselho que teve lá. E a gente sabia que não ia ser fácil. E mesmo assim nós decidimos vir, porque nós queríamos ganhar um corpo, nós queríamos um dia poder voltar à presença do Pai Celestial e sermos deuses e deusas. Tá bom? Então, gente, a aula foi curtinha, né? Então, assim, espero que vocês tenham entendido, né, sobre essa parte da nossa família celestial, né? Eles se preocupam tanto quanto os nossos pais terrenos, tá bom? Eles se preocupam, começou a chover, eles se preocupam tanto com os nossos pais terrenos, eles querem que nós possamos progredir, eles querem que um dia nós possamos voltar à presença de Deus, eles querem que nós sejamos deuses e deusas, né? Então não deixe as coisas do mundo atrapalhar a sua evolução, não deixe as coisas do mundo tirar o seu foco, tá? Trabalhe arduamente. Se o seu foco é morar um dia na presença do Pai Celestial, coloque isso como uma meta, né? Se você tem algumas distrações na sua vida que não vão levar a você um dia morar na presença do Pai Celestial, ore ao Pai Celestial, né? Peça a Deus, peça auxílio, peça uma compreensão, peça ajuda, né? O Pai Celestial, ele não vai nos abandonar, né? O Pai Celestial, ele nunca se afasta de nós que nos afastamos dele. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Nossa próxima aula será o capítulo 3. Ele vai falar sobre Jesus Cristo, nosso líder e salvador escolhido, né? Nós vamos estudar o capítulo 3, como é que Jesus Cristo, ele se tornou nosso líder, né? E realmente, gente, Jesus Cristo, ele é o cara. Somente ele poderia ser o escolhido mesmo para poder vir aqui à Terra e passar por tudo que ele passou, que não é fácil. Não é fácil. Nós, como seres humanos, qualquer coisinha a gente já está reclamando, a gente já está dizendo que nós não somos capacitados, mas o Senhor, ele acredita em cada um de nós, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. E se você gostou dessa aula, compartilhe com outras pessoas, né? Que estarei postando outras aulas aqui também até o final desse manual, tá bom, gente? Então, um grande beijo, tchau e até a próxima!